Olá! Hoje temos um episódio diferente do Cabem Todos. Vamos fazer uma curta viagem de metro para fecharmos a primeira temporada deste programa. Depois regressamos em setembro, quando houver a nova temporada também do Teatro do Bairro Alto. Mas antes de nos despedirmos para o verão, há mais um espetáculo a acontecer no TBA. Entre os dias 9 e 12 de julho, o teatro vai receber Andorinha Só Não Faz Verão. É uma criação coletiva de arte performativa nascida a partir do PACAP 9, que é um programa de experimentação e formação indisciplinar, com 13 artistas participantes, que ao longo de 6 meses passaram por uma série de intervenções em forma de residências de criação, implicados em práticas coletivas e que exercitem o comum como situação coreográfica. O PACAP 9 conta com a curadoria de Marcelo Evelyn e a colaboração artística de Bruno Moreno. Caso não se recordem, nós iniciámos esta primeira temporada do Cabem Todos a falar de sincronicidades, de padrões que se repetem pela nossa vida e, no fecho da temporada, vamos honrar isso de novo. Afinal de contas, hoje é o episódio número 9, falamos do PACAP 9, que começa dia 9 de julho. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Embora o White Album seja desde sempre o meu disco favorito dos Beatles, esta faixa sempre me assustou um bocadinho, confesso. Mas esta coincidência foi tão grande que eu tive que pesquisar mais. E parece que 9 é um número ligado ao fechar de ciclos e recomeços. Precisamente por ser o fim da contagem de 1 a 9, está ligado ao fechar de assuntos e ao desapego. Já na numerologia, por exemplo, é o número do doador universal, whatever that means, e está associado à empatia e à capacidade de olhar para um todo com uma perspectiva mais iluminada. Para não falar do forte simbolismo de que a gravidez humana dura cerca de 9 meses, o ciclo original, a gestação da nossa vida. Passámos também a temporada quase toda a questionar o significado de coletividade versus individualidade. Pareceu-me então quase poético que este último espetáculo no TBA, antes da nossa pausa de verão, se debruçasse sobre estas dúvidas existenciais, precisamente. Eu passei os episódios a fazer perguntas, então decidi procurar respostas. Ontem desloquei-me ao TBA para ver se as encontrava. Convido-vos a vir comigo de metro até à Estação do Rato, para passarmos a tarde nos bastidores dos ensaios de Andorinha Só Não Faz Verão. Próxima estação. Rato. Estação final. Eu saí do metro no Largo do Rato e, enquanto caminhava em direção ao Teatro do Bairro Alto, eu perguntei-me: será que o rato também tem alguma associação com o número 9? E descobri que sim. Existe um truque de desenho onde o contorno do número 9 é usado como base para desenhar um rato de forma fácil e didática. Fiquei super encantado com mais uma coincidência. Entretanto, cheguei ao teatro e, o mais discretamente possível, fui assistindo à montagem técnica do espetáculo na sala principal. No meio do palco, na sala principal, estava montada uma bateria, o que me entusiasmou bastante, e foi fascinante ver Sara Zita Correia a montar os pratos e a testar meticulosamente a posição de cada um deles. Eu não sei ainda o papel que este instrumento vai ter na performance, mas confesso, estou em pulgas para descobrir, porque eu adoro bateria. Depois fui levado para a sala de ensaios, onde os artistas participantes do PACAP 9 formavam um círculo sentados no chão. Uma dessas pessoas que formava o ciclo era Marcelo Evelyn, bailarino, coreógrafo e pesquisador, que neste programa em particular tem apenas o papel de curadoria e mentoria, deixando a criação nas mãos do grupo.
Marcelo, com a sua postura doce e simultaneamente gentil e até mesmo intimidante, quando eu cheguei estava a dar instruções ao grupo. Imediatamente, com a sua forma de falar e talvez também pela longa barba branca que ele tem, lembrou-me de Rick Rubin, algo que mais tarde lhe confessei quando comecei a entrevistá-lo. Antes de me sentar com o Marcelo para uma conversa maravilhosa que vou partilhar convosco daqui a pouco, eu pude ainda assistir a uma das coreografias que o grupo preparava, onde, de novo em círculo, todos se agarravam a uma corda, também ela circular, e moviam os seus pés numa dança que, no meu sentir, invocava algo de extra-mundano. Após algumas horas de cuscar os ensaios e os preparativos, que eu não vou partilhar muito para não vos spoiler a performance, finalmente sentei-me com o Marcelo. Devo dizer que foi uma troca importante para mim, quase espiritual. E, embora eu não tenha necessariamente encontrado todas as respostas que procuro, talvez nunca as vá encontrar, na verdade, eu saí de lá, de facto, com algum tipo de closure, alguma sensação de um fecho deste ciclo. Deixo-vos agora com a entrevista de Marcelo Evelyn nos ensaios técnicos do espetáculo Andorinha Só Não Faz Verão. Então, desde já, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Tu sabes quem é o Rick Rubin? Rick Rubin? Rubin. Rubin pintor? Não. É parecido o nome, mas escreve-se de forma diferente. Isto é muito curioso porque o Rick Rubin é um produtor de música. E a minha área, embora eu também tenha um interesse e um fascínio pela tua área, mais da dança contemporânea, do espetáculo e artes performativas, a minha área é mais a música. E foi muito engraçado que assim que eu entrei na sala de ensaios lá em baixo e vi toda a gente em círculo a conversa e estavas tu a conversar com toda a gente, e eu imediatamente senti uma energia, uma espécie de, não sei o que lhe chamar, que me fez lembrar a personalidade do Rick Rubin, que eu não conheço pessoalmente. E é muito engraçado porque vocês têm os dois barba branca comprida e o Rick Rubin é conhecido por ser um produtor musical. Ele próprio não é artista, que eu sei que não é o teu caso, porque o teu caso tu também és coreógrafo, apesar do teu papel aqui ser mais só curador. Mas ele também é conhecido por ter um talento natural, por ter muita empatia, muita capacidade de ver o outro e ter um talento natural de puxar do outro algo mais, no bom sentido, acho eu. E eu senti isso de ti, o que é curioso. O que é que esta minha comparação te faz sentir, apesar de tu não conheceres o Rick Rubin? Eu não conheço o Rick Rubin, eu sei muito pouco de música, mas eu sei que existe muita gente que trabalha nesse nível de energia e de empatia, usando uma palavra que você trouxe, de realmente trabalhar com material que vem das pessoas e tentar potencializar esse material, tentar transformar esse material na matéria mesmo do trabalho, seja ele na música, nas artes performáticas, em qualquer lugar. Eu sinto que é um trabalho que extrapola qualquer linguagem artística e vai para um trabalho mais humano mesmo, um trabalho de comunidade humana, de troca humana, que é o que mais me interessa, apesar de eu ser coreógrafo, bailarino, mas também trabalho como professor, trabalho como pesquisador, como curador, nesse caso e em alguns outros casos. A mim, eu me interesso por comunidade, eu me interesso pela junção das pessoas, eu me interesso pela qualidade das pessoas sendo trazidas para se juntar, eu me interesso por condições que são condições de trabalho, mas que são também condições de existência humana, condição de como atravessar esse mundo, essa vida, de uma forma que seja honesta, que seja verdadeira, que seja genuína e que aporte algum tipo de beleza para o mundo. É isso que eu acredito um pouco. Que lindo, obrigado. E neste espetáculo do PACAP 9, o que é que te trouxe dentro dessa tua jornada, do que tu procuras fazer e dessa tua exploração de comunidade? É um bocadinho engraçado porque
tu não sabes, mas até agora eu fiz, este vai ser o 9º episódio, o que eu acho que é uma sintonia especial, que é o PACAP 9, e há muitas sincronicidades a acontecer, pelo menos para mim, com a vinda dos vossos ensaios e de estar a explorar o vosso espetáculo antes dele acontecer. E é curioso porque em quase todos os episódios deste programa que eu estou a fazer, eu falo muito de comunidade versus individualidade, ou de coletivo versus individualidade. Inclusive, num dos episódios, eu meio que me perguntei e falei sobre como é que nós conseguimos proteger a nossa individualidade para pertencermos em comunidade. E também explorei e meio viajei na maionese em que falei sobre como também a noção de comunidade, eu acho que é cada vez mais co-opted, não sei como dizer isto em português, mais cooptada, não se pode, por um certo capitalismo, uma certa franja de capitalismo de vender comunidade. Ou seja, comunidade é uma palavra que está na moda, é o que eu estou a tentar dizer, e comunidade é uma coisa boa, mas também pode ser apropriada, é isto que eu quero dizer, e ter o efeito contrário. Sim. E tu falaste há pouco de apagamento e como a ideia de apagamento te incomoda muito. Então gostava que falasses um pouco sobre isto. Eu sei que falei muito agora, mas um pouco sobre isto que eu disse agora, e também no sentido de, neste espetáculo em particular, como é que tu conseguiste gerir esse equilíbrio entre proteger do apagamento, que é o que tu não queres, e celebrar o comum, como tu dizes, mas também a diferença. Portanto, todas estas questões vêm-me à cabeça. Eu ainda não tenho respostas para mim, e parece que este programa de rádio que o TBA me convidou a fazer está a ser a minha forma de procurar respostas, que ainda não tenho todas, e sinto que tu és uma pessoa boa para me falar sobre isto. Primeiro, eu acredito muito em coincidências, e eu acho que coincidências elas não existem por si só, elas são junções de coisas que estão flutuando e que se juntam. Então eu acho que as coincidências elas são as coisas mais naturais e mais orgânicas que existem, porque elas são exatamente o que de alguma maneira estão no ar e que se confluem. Eu acredito muito na palavra confluência, que é uma palavra muito usada por um pensador quilombola, negro, brasileiro, que eu tive o prazer de conhecer e conviver, que se chama Nego Bispo, que é uma pessoa que tem sido muito lida ultimamente, porque fala justamente da ideia de aquilombamento, quer dizer, de junção de pessoas. Quilombos são lugares onde os escravizados eram fugitivos, se organizavam, então são lugares de muita potência, porque tem uma necessidade muito grande de estar junto, preservando cultura, preservando hábitos e sobrevivendo, porque eram pessoas que eram escravizadas e que estavam em fuga. Confluência é a junção de muita coisa, de coisas que a princípio não tem que estar juntas. Então assim, para mim, pensar confluência, pensar coletivo, é pensar muita coisa, mas é pensar sobretudo confluência. Para mim foi muito clara a opção de fazer um programa que fosse coletivo, justamente porque eu não sei ainda o que é coletivo. E aí tu traz uma coisa muito interessante, assim, tudo o que é interessante é o que mais tem o perigo de ser capturado pelo capitalismo, porque o capitalismo ele é muito rápido e muito mais inteligente do que a gente. O capitalismo, o que ele faz é só tentar capturar tudo que funciona justamente para transformar em mercadoria e em trabalho forçado, em labor, né, em trabalho que seja produtivo. Então, não me surpreende que a palavra comunidade, que a ideia, o sentido de comunidade já seja uma coisa capturada pelo capitalismo. Sentes isso também? Eu sinto totalmente.
todas essas palavras são palavras que são muito rapidamente, agora com o advento da internet, as informações circulam com uma velocidade muito grande. Então, o que há 30, 40 anos atrás demorava para ser capturado, o capitalismo já estava ameaçando, já estava capturando. Mas hoje em dia tem uma velocidade enorme. De um dia para o outro, uma coisa é capturada e se transforma justamente em mercadoria, em artifício do capitalismo. Então, eu acho que é muito especial a gente pensar que o que a gente está tentando aqui é sujeito a ser capturado, está sujeito a ser compreendido como mais um produto neoliberal. Mas eu acho que é por isso justamente que a gente tem que trabalhar de dentro para tentar implodir esses conceitos, essas lógicas, essas maneiras de se organizar que sejam maneiras capturadas. Eu acho que a gente está o tempo inteiro, o lugar que a gente tem que estar é em fuga. É o tempo inteiro em fuga, nunca parar. Esse espetáculo é um espetáculo que foge o tempo inteiro, que escapa o tempo inteiro, inclusive da lógica de espetáculo. Como a andorinha que nunca para. Exatamente. Como a mim me interessam essas formas de vidas que não se deixam capturar. Eu estou muito mais interessado nos animais, nas plantas, inclusive nas pedras, nos minerais que começaram a ser aceitos como reinos vivos, dentro de uma ideia de animismo, que é uma ideia que me interessa muito, uma ideia que vem dos indígenas brasileiros, que diz que tudo tem uma alma, que tudo é alguma coisa. Então não existe mais essa fronteira entre o objeto e o sujeito, entre o que é humano e o que não é humano. Eu acho que, na verdade, o humano ele tem que descer do patamar de humano para se juntar a um lugar de alguma coisa que é vida pura. A mim eu tenho me interessado pouco as questões humanas, as questões dos dramas humanos, das invejas, das traições, das angústias humanas. Eu estou interessado por vida, estou interessado muito mais pela vida das plantas, dos animais, pela vida das ideias que não chegam a se concretizar porque estão rodando. Eu estou muito mais interessado naquilo que nos escapa. Esse é um espetáculo, por exemplo, que convida muito mais as entidades. Isso tudo que está aqui são entidades, e essas entidades elas podem ser humanas, mas também podem ser formas de vidas que podem ser planta, cactos, pedras, elas podem ser jacaré, baratas, tamanduás, qualquer tipo de animal. Para mim é força de vida. Então esse espetáculo ele foge de uma ideia de coletivo, ao mesmo tempo dizendo que existe talvez uma possibilidade da gente vir ser junto. Por exemplo, uma das figuras coreográficas que estão sendo abordadas nesse espetáculo é a ideia de uníssono. Uníssono é uma figura coreográfica muito usada na dança, que significa todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo dança junto. Essa figura sempre, em todo o meu tempo de estudando dança, sempre me inquietou. De uma certa maneira me fascina e de uma certa maneira sempre me inquietava, me intrigava como uma maneira assim, não é possível. E agora, dentro desse espetáculo, nesse processo, eu descobri que o uníssono é uma coisa impossível. Então, eu estou trazendo o uníssono aqui não para dizer que existe e que é capaz de existir, mas trazendo o uníssono para mostrar que o uníssono é impossível. O uníssono é uma impossibilidade de estar junto. Então eu estou partindo disso para reverter de alguma maneira as lógicas. São pessoas que vêm de lugares muito distintos no mundo, né? Muitos sul-americanos, iranianos, húngaros, portugueses, espanhóis, pessoas que estão mais em volta, na periferia dos mundos. Porque eu sinto que essas informações, né, às vezes eu ouço aqui em Portugal as pessoas dizerem: nós somos assim o cantinho da Europa. O cu da Europa, como alguns dizem. O cu da Europa, como alguns dizem. Eu gosto dessa ideia, porque, por exemplo, se você pensar, o cu é uma das partes mais importantes do corpo.
Porque é assim, é a entrada e a saída, é o prazer e é o escape, é tudo, né? E é o que nos une. Eu gosto de dizer que cu é o que todo mundo tem. Se tem uma coisa que nos une mesmo é o cu. Então, assim, é muito importante que essas informações que estão sendo geradas em redor do mundo, de alguma maneira, cheguem aqui como um conhecimento empírico, como um conhecimento que é trazido no corpo. A gente está invocando um tipo de ancestralidade. Quem dança não somos nós. A ideia aqui dentro desse trabalho é de que a gente é dançado por forças do mundo, dançado pelas pessoas que vieram antes de nós, porque se tem uma coisa que a gente sabe é que vieram pessoas antes de nós para nos fazerem estar aqui. A gente não apareceu sozinho. Então tiveram pessoas que tiveram que mover, ser feliz, lutar, brigar, trabalhar, comer, dormir, para que a gente estivesse aqui hoje. Então essas pessoas são muito importantes e elas são exatamente essas pessoas convocadas. Tem uma coisa muito forte com os que já foram, né, com os mortos, porque é uma comunidade também, é uma comunidade talvez mais leal, a comunidade nossa com os nossos mortos. Nós estamos muito mais próximos, nós nos sentimos muito mais pertencentes a uma comunidade de quem veio antes da gente do que de quem veio e de quem está aqui. Então essa ideia de comunidade, somos todos iguais, né, a ideia de estamos com as pessoas que se vestem como nós, que pensam como nós, que fazem o mesmo que nós, isso para mim já é uma coisa muito mais fácil de ser capturado. É importante pensar a comunidade de uma maneira mais geral, e eu acho que sempre de uma maneira em fuga. Isso é muito lindo e estou a sentir uma espécie de catarse qualquer destas questões que me assombraram ao longo de 9 semanas. E não tenho a certeza se vou chegar a conclusões muito concretas, mas eu sei que a tua partilha está-me a ajudar a sentir qualquer tipo de um relaxar qualquer no meu sistema nervoso. E queria te perguntar, eu falei-te na andorinha. Mas eu queria te falar uma coisa. Tu traz uma palavra que é extremamente importante: assombrar. Eu acho que se tu tá num momento de estar assombrada, é muito mais importante do que estar impactado ou entender alguma coisa. Eu acho que quando a gente assombra, quando a gente está assombrado, é porque a gente está no estado de abertura total para o desconhecido. E eu acho que isso é o que a gente precisa. Eu prefiro pensar num espetáculo que assombre do que num espetáculo que explique. Então, se tu traz essa palavra assombrar, eu acho que tu está numa ótima direção, porque tu tá aberto para estar recebendo coisas que tu não sabe que tu tá recebendo. Eu acho que isso é mais importante do que saber o que tá recebendo. Só um adendo. Que bom, obrigado, Marcelo. Que bom, agora só vais-me assombrar ainda mais. Mas, por último, eu mencionei a andorinha, tu saberás obviamente porquê, mas para quem nos está a ouvir e não sabe porquê, porque este espetáculo, co-criado entre 13 pessoas. Outra coincidência engraçada é que a minha avó materna teve 13 netos e eu sou um deles. E foi impossível para mim, há bocado estava a ouvir o Bruno a falar, o Bruno para nos explicar aqui um bocadinho também, tu és curador aqui do programa, certo? E o Bruno, como é que explicarias aqui a posição dele muito rapidamente antes de eu continuar? O Bruno já trabalha comigo há 15 anos, quase 15 anos como bailarino, mas os meus bailarinos sempre foram co-criadores das minhas obras, pensam juntos. E depois, há já 6 anos, o Bruno começou a me assistir primeiro e depois a colaborar numa espécie de dramaturgia, na ideia dos espaços cênicos, nos espaços que são criados, nas ideias em como manejar os grupos, em como transformar. Então, Bruno é um colaborador de uma maneira bastante expandida. Essa palavra é uma palavra também um pouco capturada, que também pode não dizer muito. A gente não achou ainda uma palavra certa, mas é um colaborador assim, muito próximo do trabalho e me ajuda a adentrar lugares
que precisam ser adentrados. Muitas vezes só segura na minha mão para que eu possa entrar e ele entra junto. Às vezes me aponta caminhos, às vezes traz elementos que não tinham me percebido. O Bruno vem de uma outra geração, então isso é muito importante para mim, é muito interessante. Eu sou mais de 20 anos mais velho, sou 25 anos mais velho que eu, então eu sou de uma outra geração, de uma outra formação, então muitas vezes ele me traz uma informação que é de uma geração que não é a minha, e muitas vezes eu sinto que eu trago uma informação que não é a dele, então existe sempre essa troca, essa partilha e assim, uma partilha e um trabalho feito com muita afetividade, que para mim é muito importante dentro do meu trabalho. Eu trabalho com pessoas que eu gosto, eu trabalho com pessoas que eu confio. Isso é o que me dá motivação para seguir criando. Agora, as andorinhas, eu queria muito as andorinhas. É uma coisa que vem muito para mim de Portugal, porque, claro, a gente no Brasil tem Portugal como o país que veio antes da gente, né, que nos colonizou. É uma coisa que a gente, na minha geração, eu tive que mudar a minha noção de como ver Portugal, porque quando eu era criança e adolescente, nos livros da escola, a gente aprendia que o Brasil foi descoberto por Portugal. E hoje em dia, as crianças no Brasil, e isso pode ser um pouco agressivo, mas não é essa a minha intenção, as crianças no Brasil aprendem que o Brasil foi invadido por Portugal, que eu acho que é o mais coerente, é o que tem que se dizer. Então, para mim, Portugal sempre foi um país de referência, porque a gente sempre soube que vem daqui. Inclusive, a minha família veio daqui há 250, quase 300 anos, alguns primeiros antepassados. Eu sei disso porque tem um primo da minha mãe, que foi um estudioso, que começou a fazer assim, um tracking de toda a família, e são 2 irmãos portugueses de Trás-os-Montes, que saíram de Trás-os-Montes juntos e foram para o Brasil, e daí começaram a desenvolver a família, que na verdade um lado é o meu pai e o outro lado é minha mãe. Eles se encontraram, eles se separaram, começaram a cada um constituir família, e lá na frente meu pai vem de um ramo e minha mãe vem de outro. Uau. Dos 2 irmãos, mas isso com 7, 8 gerações entre os 2, então eles ainda são, de alguma maneira, ainda têm um sangue comum. O que é muito curioso. Mas eu fiquei muito... As andorinhas, o meu avô costumava dizer... Meu avô falava... não era português, mas ele falava com algumas palavras que até pouco tempo, quando eu era criança, algumas palavras eram pronunciadas à maneira portuguesa. A gente não dizia alma, a gente dizia alma. E o meu avô dizia uma alma. Então, era um resquício, né, da ideia de colonização, que já foi corrigido agora. Ele falava muito das andorinhas portuguesas e sempre falava essa expressão, andorinha só não faz verão, que é uma expressão que eu achava que era corrente aqui, que todo mundo conhecia aqui, só que não. Quando eu cheguei aqui que propus, as pessoas não conheciam muito isso. Então, quer dizer, é também um legado que passou pra gente, que se perdeu aqui e que só foi pra lá e que foi cristalizado lá. Então a gente cresce com a ideia e a gente diz normalmente, dizia na minha infância, hoje em dia menos nas gerações, andorinha só não faz verão, quando a gente queria dizer que sozinho você não consegue fazer nada, que você só faz coisas se for com pessoas. Então, para mim veio muito esse título quando eu pensei no programa, eu queria dar esse título, e depois eu comecei a ficar muito feliz de fazer um programa que não tivesse centrado numa ideia de humano, mas que tivesse centrado na ideia de uma outra forma de vida, como as andorinhas, que são muito mais leves, que andam em bandos, que não tem um lugar fixo, que saem da África e transitam e vão para um outro lugar segundo as estações, que anunciam o verão, porque o verão é uma ideia linda. E quando eu pensei que a gente estaria acabando esse programa justamente
algumas semanas depois de oficialmente o verão começar. O verão começou há 10 dias atrás, oficialmente. A gente semana que vem estreia aqui. Então é exatamente assim essa ideia de anúncio de verão e de bando e dessa ideia de um outro tipo de inteligência, que não só a humana, porque eu estou priorizando as outras inteligências. Eu acho que a minha próxima peça é uma peça que é um diálogo entre uma pedra e um cacto, porque ao invés de ter atores, eu vou pedir só um cacto e uma pedra, e vou tentar fazer uma peça com os dois, como um pas de deux, como um dueto de amor ou de comunicação, porque eu acho que tem muita coisa que eles podem dizer um para o outro, e eu acho que talvez seja uma maneira da gente começar a ir para outro lugar na lógica de entendimento do mundo que a gente vive. Porque assim, eu acho que nós artistas temos essa missão, não só de fazer coisas belas para encantar o mundo e para divertir as pessoas, talvez também, mas nós temos uma missão muito clara de redefinir, reorganizar, reinventar o mundo quanto possibilidade para as pessoas existirem. Essa é também a função dos cientistas, dos estudiosos, dos filósofos, dos políticos, embora eu acho que os políticos fazem pouco esse trabalho, estão ocupados em outras coisas, mas nós artistas temos essa prioridade dentro do trabalho de reorganizar a existência humana em outros paradigmas que não mais os que a gente vem vivendo. É curioso porque eu penso que para mim, enquanto artista, antes talvez de um impacto de reorganização, eu olho para uma exploração artística mais como uma ferramenta de compreensão, de estudo, não é? Portanto, vai um pouco ao encontro do que tu dizes também. Sim, porque eu acho que a compreensão depende de como a gente entende compreensão. Não quer dizer que a gente não adquira através de um espetáculo noções que são compreensões de quem a gente é, de como o mundo é, do que a gente vai fazer, né? A gente o tempo inteiro está nessa troca com um tipo de subjetividade, qualquer subjetividade que nos é apresentada. Então eu acho que o lugar da arte, ela é também de expandir a nossa percepção do que a gente pode compreender e de como que a gente pode compreender. Eu acho que compreender as coisas é lindo, ter epifanias, ter catarse do nível é lindo, mas eu acho que já não é só esse controle de uma informação. Eu acho que a gente já não está mais num tempo. Já faz quase 50 anos que eu trabalho com teatro, com dança. Comecei pelo teatro porque nessa época tinha muito pouca dança, né? Eu venho de um lugar muito longe no Brasil, onde não tem muita coisa, não tenho artistas da minha família. Agora começa a ter, as gerações depois da minha, começa a vir alguns artistas, mas antes nenhum. Então, eu comecei muito cedo a me perguntar, assim, comecei pelo teatro e tenho, assim, o privilégio, me considero uma pessoa privilegiada de ter tido a oportunidade de sempre trabalhar com dança, de estar sempre estudando, de estar sempre trabalhando, de estar sempre fazendo coisas. Então isso, assim, é um privilégio, eu considero um privilégio e eu tenho usado esse privilégio justamente para tentar verticalizar as noções do que é arte. Porque quando eu comecei a fazer arte, eu sentia que eu tinha que explicar coisas. Eu sentia que eu tinha que colocar coisas no mundo para explicar. Hoje em dia, a dança, para mim, ela é muito mais sobre se esvair, é muito mais sobre deixar sair. Eu comecei a dançar, eu achava que eu tinha que controlar os meus músculos, os meus gestos, os meus ossos, né? Eu tinha que controlar em formas, né? A gente começa, de qualquer maneira, a gente passa pelo balé clássico, que é uma técnica rígida de controle, sobretudo de controle. Mesmo que eu não tenha feito muito e nunca achei que a técnica clássica poderia me possibilitar criar. Eu sempre, nesse sentido, eu sempre fui contemporâneo. Antes de saber o que era ser contemporâneo, eu era só irreverente, eu era só do contra essa época. Hoje em dia, para mim, é muito mais sobre deixar que a dança saia, deixar que a dança escorra, deixar que a dança se esvaia e que de alguma maneira isso tome o mundo
muito mais do que uma dança que controla, que coloca, que formata, é muito mais uma deformação, é muito mais uma decomposição de ideia, de gestos, de posição, de posturas. É sempre essa condição assim de desfazer. Obrigado. Posso fazer-te só mais 2 perguntas? Eu disse que ia ser curto, mas é que tu tens que ir. Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, que é, eu vou fazer-te só mais 2 perguntas e tu vais ser o mais breve conciso possível. Tá. Porque tu estavas a falar em deixar ir. E isso lembra-me outra coincidência. Já falámos em várias coincidências que me atravessaram ao estar presente aqui contigo e com a tua equipa hoje. A última foi a do Bruno ter falado de serem 13, não é? 13 participantes no programa, no espetáculo. Eu ser um de 13 netos. Mas agora falaste do deixar ir e lembraste-me que eu há uns anos fui tocar num festival na Serra da Estrela. E uma coisa, este festival, que eu não me lembro do nome, infelizmente, eles têm uma prática muito bonita, que é, eles convidam todos os artistas do festival, depois de darem o seu concerto, a irem soltar uma ave que esteve a ser cuidada, uma ave que precisou de ficar, não sei qual é a palavra certa, mas lá num centro de investigação e de recuperação de aves e pronto, por aí fora. E isto para dizer, eu soltei um andorinhão preto. E foi muito espiritual, muito potente. Um andorinhão não é o mesmo que uma andorinha, aprendi eu, que afinal o andorinhão é uma espécie que até é mais parecida com o colibri do que com a andorinha. Ok. E eu aprendi isto hoje, a fazer pesquisa para falar contigo. Deixar ir. E depois lembrou-me o que tu disseste há pouco na entrevista com o TBA, em que tu preferiste juntar as ideias, as vivências e os diferentes potenciais de espetáculo de toda a gente que participa, em vez de cada um ir à sua vida. Como é que tu, depois deste espetáculo, tu deves te envolver muito emocionalmente com as ideias e as criações de cada um? Como é que tu deixas ir estas pessoas? Como é que tu emocionalmente passas por isso? Eu sei que provavelmente tens vontade de dizer muita coisa, mas diz-me o que conseguires. A forma mais concisa que eu posso te dizer é: tu traz o número 13, e eu posso te dizer que o número 13 é um número cabalístico, né? Um número conhecido por ter uma vibração energética em torno dele, e também é o número do partido do meu presidente Lula, do presidente que vai ser eleito de novo no Brasil, um presidente que tem muita dignidade e que de novo vai governar o Brasil nas eleições desse ano, eu tenho certeza. Então é o número 13, Lula. E eu deixar ir, eu acho que quando a gente ama, a gente deixa ir. Eu tive que aprender isso de uma forma muito difícil, ainda é difícil, mas quando a gente ama mesmo, a gente deixa ir. Então, o que me acalenta é saber que essas informações, que esse conhecimento, que essa incorporação, porque são coisas que ficam no corpo, elas vão chegar em outras pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque eu não acredito em nada que se mantenha para você. Eu só acredito no que pode ser multiplicado. Então é por isso que para mim é lindo que a gente acabe com isso e que cada um siga o seu caminho, porque eu sei que isso que a gente viveu aqui durante 5 meses vai chegar em outros lugares. Muito, muito belo. Por último, uma canção que te tenha acompanhado nos últimos dias e que tu achas que podes no futuro vir a associar sempre ao PACAP 9. Algumas canções a gente tentou usar no PACAP 9 e finalmente foram descartadas todas. Só ficou o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, que é a sinfonia que é usada no filme Morte em Veneza. O Mahler é um compositor que eu amo. É um Adagietto que ele fez por amor à mulher, mas também a gente passou por uma canção que faz 30 anos que eu tento usar nas minhas obras, que é um fado português da Amália, que diz: coração independente, coração que eu não comando, vive sozinho entre a gente, teimosamente sangrando
coração independente. Foi por vontade de Deus. Eu vivo nesta ansiedade. Esse fado faz 30 anos que eu venho tentando. E o Bruno, quando eu trouxe, o Bruno disse, vai tentar de novo? Eu disse, vou tentar de novo. Mas não consegui e vou continuar tentando. Um dia eu vou conseguir usar esse fado numa obra. Obrigado, Marcelo. Vou sair daqui com o coração completamente a arrebentar. Esse fado é lindíssimo. A Amália canta isso. E o Caetano também canta isso. Caetano canta com sotaque português, que é lindo, mas a Amália cantando é uma coisa. E eu sempre tentei, muitas vezes. Eu trago, e não consigo, porque as obras falam por si, né? As obras é que pedem, a gente não... Eu chego uma hora que não, a obra não é mais de ninguém, a obra é dela mesmo. A gente só vai alimentando. Sim. Mas é um fado lindo. Obrigado, Marcelo. Espero que corra tudo bem no resto das preparações do espetáculo. Muito obrigado pela conversa, foi muito bom conversar contigo. Igualmente. Foi assim a entrevista com o Marcelo Evelyn. Não sei quanto a vocês, mas esta conversa trouxe alguma paz às inquietações que eu tenho partilhado ao longo destas 9 semanas. Meti-me de novo no metro e fui para casa a pensar em como a Amália teria adorado esta entrevista. E depois, quando cheguei a casa, li a notícia de que exatamente no mesmo dia em que Marcelo Evelyn me cita um excerto da Amália Rodrigues, o Estado português apresenta oficialmente o seu novo modelo de inteligência artificial, chamado Assistente Multimodal Automático de Linguagem e Inteligência Artificial. Juntas, estas palavras formam a sigla, you guessed it, Amália. Goste-se ou não de AI, há que admitir que se trata de uma estranha forma de vida. É precisamente com esse tema, adorado pelo Marcelo Evelyn, que terminamos a primeira temporada do Cabem Todos. Voltamos a ver-nos à mesma hora, em setembro. Estranha forma de vida.
ouvimos Estranha Forma de Vida, da eterna Amália Rodrigues, em antecipação de Andorinha Só Não Faz Verão, espetáculo que vai estar no palco do TBA entre os dias 9 e 12 de julho. Para mais informação, podem ir a teatrodobairroalto.pt. Cabem Todos é uma série de rádio criada e produzida por mim, Pipe Marinho, em parceria com o TBA. A trilha original do Cabem Todos é da autoria da dupla F de Vaca, de Ness e Bernardo Bertrand. Abracinho, vemo-nos em setembro e lembrem-se de honrar os ciclos que se fecham.